Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. O centroavante Ramon está recuperado de lesão e pronto para jogar, já que Keké não rendeu nessa posição contra o Sampaio Corrêa. Outra possibilidade é de que o meia Alain Mineiro jogue ao lado de Elias, com ambos entrando na área para finalizar. O Vila está em quarto no Brasileiro e, caso ganhe do Goiás, a equipe assume a liderança da tabela e dá continuidade à sua campanha 100%. Outra equipe que também teve um começo de Série B explosivo é o Atlético Goianiense. Hoje, às 8h30 da noite, o Dragão encara o CRB em Maceió. O rubro-negro busca a primeira vitória fora de casa nesse brasileiro. Pois é, Paulo, mas o fato do Atlético não ter convencido como visitante não significa que o clube goiano está mal. Cláudio Tencati conduziu seu elenco a 2 vitórias em 3 rodadas. Esses triunfos colocaram o time na 7ª posição do campeonato, com 6 pontos. E para manter essa boa sequência, o Dragão conta com a volta de Thomas Bastos, expulso diante do Curitiba e que cumpriu suspensão contra o Guarani. Com o retorno do meia, Rômulo sai dos 11 iniciais, enquanto Bileu segue como volante. O reforço do camisa 10 vai ser importante, já que pelo lado do CRB, 2 conhecedores do futebol goiano vão atuar. Diego Rosa, ex-Atlético, e Everton Senna, ex-Goiás, voltam ao time. O CRB é o vice-lanterna da competição com 0 pontos e vê seu rival, o CSA, ser o segundo colocado. Agora é hora de falar da Série D. 3 times goianos entram em campo nesse fim de semana. Vamos começar pelo Iporá. Pois é, a equipe do Sudoeste do estado lidera o grupo A10 com 6 pontos e precisa bater o Dom Bosco do Mato Grosso para se firmar na ponta. O jogo está marcado para domingo às 5 da tarde na Arena Pantanal. Já a Aparecidense atua hoje diante do Sinop. A partida contra o time mato-grossense vai rolar às 7h30 da noite. Ambas as equipes estão empatadas nas primeiras colocações da chave A11. Com 4 pontos. Logo, quem vencer, assume a ponta de vez. Diferente de seus conterrâneos, o Itumbiara amarga a última posição do grupo A12, com apenas 1 ponto. A chance da volta por cima está combinada para ser às 5 da tarde de amanhã contra o Espírito Santo. Na geral. Fala, galera aí ligada no Estação Esportiva, meu nome é William Rommel e para o clássico de amanhã eu vejo que o Vila leva um certo favoritismo e larga na frente, em virtude de vários fatores que o time esmeraldino vem enfrentando. O primeiro deles é a falta de alguns jogadores, vários desfalques para a partida e também problemas extracampos, né? A diretoria não vem fazendo um bom trabalho, o técnico Adesão está bem contestado, então o time esmeraldino vive um período de turbulência, a qual o time do Vila não vive, então por isso eu acho que o Vila Nova larga na frente nesse clássico e tem tudo para vencer amanhã no confronto válido pela Série B. Aqui é a Aline Rodrigues, eu tô falando do Jardim Novo Mundo. E para esse clássico de amanhã, eu acho que quem leva melhor vai ser o Vila Nova, porque apesar do Vila não ter uma retrospectiva boa, quando a gente fala de clássicos, o Vila nem sempre leva melhor, mas o Vila tá com a vantagem agora, o Vila tá perto de assumir a liderança, precisa dessa vitória para isso, eu acho que o Vila vai entrar com tudo e vai levar essa mais uma vez, né, até porque não perdeu nenhum até agora no campeonato, e o Goiás, muito pelo contrário, já não ganhou nenhum jogo até agora, então eu acho que nesse sábado quem vai sair melhor vai ser o Vila Nova, vai trazer a vitória para a nossa equipe colorada. Meu nome é Bruno e quem vai ganhar o Vila e Goiás é o Vila, porque o time está no momento melhor e os jogadores vão entrar com tudo para calar toda a torcida do Goiás no estádio. É isso. Meu nome é Larissa e apesar da Esmeraldina dentro de mim ainda ter um resquício de esperança, acho que quem vai levar o clássico de sábado é o Vila Nova,
pela sequência de vitórias que ele está fazendo nessa Série B e também porque o Goiás provavelmente não vai estar contando com 2 jogadores muito importantes do time, que são o Júnior Viçosa e o Carlos Eduardo. Meu nome é Rayane e moro no setor universitário. O resultado do jogo entre Vila Nova e Goiás, para mim, vai ficar empate. Tem uma rivalidade muito grande entre as duas equipes e, assim, apesar do Vila estar em um melhor momento com relação ao Goiás, eu sou daquelas pessoas que acreditam que não importa, sabe, se um time está muito melhor que o outro ou não. Quando é clássico, a história muda um pouco de figura. E quem sabe também não é um ponto-chave para o Goiás acordar para a vida e dar rumo no campeonato. Mas, para mim, vai ficar empate. Oi, meu nome é Letícia Rocha, eu sou daqui de Inhumas. Sobre o jogo de sábado, eu acho que quem vai ganhar é o Vila, porque o Vila está fazendo uma boa campanha e porque o Vila merece. Meu nome é Rony, moro no setor universitário e acho que o Vila Nova vai ganhar porque até então estamos invictos e isso passa uma confiança enorme para o torcedor colorado. Meu nome é Breno Siqueira Machado, moro em Goiânia. Eu acho que o Vila vai levar melhor no clássico goiano nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Brasileirão. Vamos começar falando sobre a Série B. Dando continuidade à 4ª rodada da competição, nesta sexta-feira já teremos 3 jogos. O Paysandu vai até o Maranhão enfrentar o Sampaio Correia às 7h15 da noite. Uma curiosidade sobre o jogo é que o estádio onde o Sampaio vai mandar a partida se chama Castelão, semelhante ao estádio cearense que abrigou alguns jogos da Copa do Mundo de 2014. O Curitiba vai encarar o Oeste, fora de casa, na Arena Barueri. A partida pode ser uma consolidação para o time paranaense, já que o Coxa Branca vem de uma sequência de 2 vitórias na segundona. E vamos fechar os jogos de sexta com o que já foi dito antes no quadro do futebol goiano. Às 8h30 da noite, o Atlético vai até o estádio Rei Pelé para enfrentar o CRB. O clube alagoano perdeu todos os jogos até agora na segundona. Abrindo os jogos de sábado, o São Bento vai até Florianópolis duelar com o Avaí, no estádio da Ressacada. O jogo vai acontecer às 4h30 da tarde, simultaneamente ao clássico goiano, Goiás e Vila. E falando sobre o clássico goiano, amanhã a equipe Doutores da Bola vai fazer a transmissão da partida diretamente do estádio Serra Dourada. Você vai poder acompanhar todas as emoções desse grande jogo a partir das 4h da tarde, aqui na sua rádio universitária. Por fim, às 7h da noite, teremos o clássico campineiro para fechar a rodada. Guarani e Ponte Preta se enfrentam no Brinco de Ouro da Princesa, a casa do Guarani. Agora vamos falar da primeira divisão. O Vasco vai encarar o América Mineiro às 7h da noite de sábado em São Januário. O Coelho vem se mostrando o maior de Minas na atual temporada, já que ocupa a 3ª colocação da Série A, a mais alta entre os clubes mineiros. Já o Vasco, apesar do vexame que vem passando pela Copa Libertadores da América, ocupa uma posição mediana na tabela, no torneio nacional. O Gigante da Colina é o atual dono da 9ª colocação na Série A. Simultaneamente ao jogo no Rio de Janeiro, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi. O dado curioso sobre essa partida é que nas 60 partidas que disputaram, o Tricolor ganhou 22 jogos e o Galo saiu vitorioso em 21 disputas. Por 17 vezes, os clubes empataram. Exatamente, Daniele. A chance do Atlético Mineiro se igualar ao time paulista no histórico do duelo. Tá falando de times paulistas, Corinthians e Ceará se enfrentam às 11h da manhã no Itaquerão, dando seguimento aos jogos da 4ª rodada da Série A. E às 4h da tarde, o Cruzeiro recebe no Estádio Mineiro o Botafogo, que promete incendiar o jogo. O time carioca venceu o Grêmio na última rodada da competição, enquanto a Raposa, a verdadeira maior de Minas, teve uma vitória maiúscula de 4-0 em cima do Vasco pela Libertadores. Simultaneamente a esse duelo, teremos outras 3 partidas. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Palmeiras se enfrentam, para definir quem vai ficar mais embaixo na tabela, pois ambos estão empatados com 5 pontos na competição. No Barradão, Vitória vai receber o Fluminense, buscando barrar a boa fase do tricolor carioca. O time baiano busca a sua primeira vitória na competição, para sair da zona de rebaixamento, enquanto o clube da capital, o Fluminense, vem de 1 vitória e 1 empate. Por fim, o Flamengo vai enfrentar o Internacional no Maracanã. O Inter vem de um empate dentro de casa contra o Cruzeiro, enquanto o rubro-negro pode ter o retorno de Paulo Guerreiro, afastado há 6 meses por uso de doping ilegal. Já às 7 da noite, teremos apenas 2 duelos. Na Ilha do Retiro, o Sport vai encarar o Bahia. Ambos os times buscando a segunda vitória na competição. Eles estão empatados na tabela por pontos, cada um com 4, mas o Bahia está uma posição acima devido ao saldo de gols.
E na Arena do Grêmio, o atual campeão da Libertadores vai duelar contra o Santos. Apesar do bom desempenho das duas equipes na competição sul-americana, no Nacional, as equipes ainda deixam a desejar. O Tricolor ocupa a 12ª colocação e o Alvinegro ocupa a 15ª. Fechando a rodada, a Chapecoense enfrenta o maior candidato a cair até agora pela primeira divisão, ou seja, o Paraná. Os dois times duelam às 8 horas da noite na Arena Condá. O Paraná iniciou o campeonato muito mal das pernas, perdendo os 3 jogos que disputou e ocupa a última colocação dos 20 clubes da Série A. O time de Chapecó também não apresentou boa campanha nesse início, sendo apenas o 16º colocado do torneio. Eu vim aqui hoje contar um pouquinho para vocês o que vamos ter no programa Matéria-Prima de amanhã. Eu já adianto, o programa vem repleto de conteúdo e diversão. No nosso quadro Perdidos no Tempo, vamos apresentar para vocês a história da diva da música americana, a Patti LaBelle. Ela, que é pouco conhecida aqui no Brasil, é uma das maiores inspirações da Beyoncé. E ainda, nossos repórteres vão trazer ao vivo, direto do Fórum Eleitoral de Goiânia, todas as notícias sobre a regularização do título de eleitor. O prazo vence na próxima semana e muita gente vai aproveitar esse último final de semana para procurar a justiça eleitoral. E vocês já perceberam que cada vez mais os estudantes universitários têm desenvolvido depressão e outros problemas psicológicos? Bom, a Matéria-Prima de sábado vai promover um debate sobre o assunto. A gente vai receber aqui nos nossos estúdios pesquisadores e estudantes para conversar sobre como se manter saudável, mesmo com todas as cobranças do dia a dia. E no quadro Que Rola, vamos trazer as principais dicas de programas para o seu final de semana. E isso, direto de Caldas Novas, com o repórter Maicon Leão. E ainda, vamos ter música ao vivo com a banda Bloods DG. Eu sempre vou buscar a verdade, me levar, não vou mentir. E tudo isso e muito mais você vai acompanhar amanhã, a partir das 9 horas da manhã aqui na Rádio Universitária. O programa Matéria-Prima vai ser apresentado por mim, Miguel Souza, e pelo meu colega, Thiago Madureira. Então não perca, estamos esperando você. Até lá! Buscando o nível que ninguém possa sentir. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 47 minutos. A Copa no Mundo. Hoje, na série A Copa do Mundo, vamos conhecer a história da seleção de futebol da Croácia. Confira as curiosidades. Se é fã de Game of Thrones, provavelmente deve saber que parte do seriado foi gravado na Croácia. E é o sucesso da série que tem impulsionado o turismo do local, levando pessoas do mundo inteiro. O território croata é formado por mais de 1000 ilhas e possui praias, castelos e tem índice de vida bastante elevado. Outra atração local é a rica gastronomia, com molhos de carne e um queijo feito de leite de ovelha produzido na ilha de Pag. Também é de lá a origem da famosa raça canina dos dálmatas, e também foi deles a ideia de um acessório usado por homens no mundo todo, a gravata. Antes de declarar a sua independência em 1991, a Croácia era uma das 7 repúblicas que faziam parte da antiga Iugoslávia. Mas depois de buscar a sua autonomia e instituir uma democracia, se tornou importante no continente europeu, inclusive no futebol. Em sua primeira participação em Copa do Mundo, a República da Croácia conseguiu um feito histórico. A seleção chegou às semifinais da competição em 1998, terminando aquele mundial na 3ª colocação. Desde então, o único mundial que os croatas não participaram foi o da África do Sul em 2010. E muito da sua força no esporte se deve aos bons jogadores que atuam em importantes equipes do futebol europeu. Os jogadores do meio-campo da seleção são titulares em alguns dos principais times da Europa. Luka Modric, que joga no Real Madrid, disputou campeonatos por todas as divisões de base da seleção croata. A estreia do volante na equipe principal foi em 2006. E desde então o jogador foi convocado para todas as competições oficiais disputadas pelo país. Já Ivan Rakitic, meia do Barcelona, chegou à seleção um ano mais tarde. Rakitic nasceu na Suíça e jogou pelas divisões de base do país.
mas em 2007 contrariou os torcedores ao preferir defender as cores da seleção croata. E esse meio-campo da Croácia ainda conta com Ivan Perisic, que joga na Internazionale de Milão. Mas o técnico Zlatko Dalic também conta com jogadores importantes em outras posições. Na frente, a Croácia tem o atacante Mario Mandzukic, o experiente jogador da Juventus, e está na seleção desde 2007. Já na defesa da equipe, quem toma conta do gol é o goleiro do Mônaco, Daniel Subasic, que tem a ajuda do zagueiro Lovren, da equipe do Liverpool. Esses jogadores vão ter a missão de fazer um bom Mundial esse ano na Rússia, pois desde o histórico terceiro lugar em 98, a Croácia não conseguiu passar novamente da fase de grupos de uma Copa do Mundo. No ano de 2014, a Croácia fez o jogo de abertura na Arena Corinthians contra o Brasil e perdeu aquela partida por 3-1. Na sequência do Mundial, conquistou apenas uma vitória e se despediu da Copa no terceiro jogo em Recife. Neste ano, os croatas vão disputar a Copa do Mundo no Grupo D e vão enfrentar na primeira fase as seleções da Argentina, Islândia e Nigéria. E o país quer reverter os resultados negativos dos últimos anos e avançar à próxima etapa do torneio. Antes da estreia na Copa, a seleção croata vai jogar um amistoso na Inglaterra contra o Brasil. O jogo, que vai acontecer no dia 3 de junho em Liverpool, faz parte da preparação final das duas equipes. Em março, quando as federações confirmaram o amistoso, a conta oficial do Twitter da Croácia esqueceu a freguesia para a seleção canarinha e festejou o confronto. Eles usaram uma imagem das duas torcidas na Copa de 2014 e escreveram que não falta cor quando a Croácia encontra o Brasil. E para o bem do futebol e por bons jogos na Copa da Rússia, que não falte também um bom desempenho das duas equipes. Com as informações, Rawane Rocha para o Estação Esportiva. Futebol pelo mundo. Há exatos 69 anos, o Torino, equipe italiana de futebol, sofreu uma das maiores tragédias do esporte. E para saber um pouco mais sobre a tragédia de Superga, ouça agora o boletim de Marcelo Augusto. No dia 4 de maio de 1949, o futebol mundial perdeu um de seus melhores times da história. O avião que levava a equipe do Torino, base da seleção italiana da época, e tetracampeão seguido, se chocou com a Basílica de Superga, em Turim. Após um amistoso entre Portugal e Itália naquele ano, vencido por 4-1 pela Esquadra Azurra, o capitão português Francisco Ferreira ficou impressionado com o nível técnico dos jogadores. Prestes a se aposentar, Francisco pediu ao Benfica para marcar um jogo contra a equipe do Torino. Mesmo relutando, o presidente dos touros, Ferrúcio Novo, concordou em realizar a partida. Marcado para o dia 3 de maio, o amistoso foi jogado em um Nacional de Jamor completamente lotado, na capital Lisboa. O time da casa venceu os italianos por 4-3. Já na volta, o piloto Pierluigi Meroni recebeu informações de nevoeiro na cidade. Meroni avisou a torre que iniciaria os procedimentos de aproximação visual para realizar a aterrissagem. Durante a manobra, a aeronave desceu perigosamente e colidiu com a Basílica de Superga, matando todos a bordo. A morte do time campeão e base da Azurra abalou drasticamente a Itália. Mais de 500 mil pessoas acompanharam o cortejo fúnebre dos jogadores, no dia 6 de maio. Apelidado na época de Grande Torino, a esquadra estava perto de seu 5º título seguido na Série A. Faltando ainda 4 rodadas para o fim da competição, o Torino colocou suas divisões juvenis para disputar o restante dos jogos. Os adversários da equipe, Genoa, Palermo, Sampdoria e Fiorentina, em respeito ao momento também fizeram o mesmo. Apesar de tudo, os garotos conseguiram vencer todos os 4 duelos e o time foi campeão pela 5ª vez seguida. A seleção da Terra da Bota perdeu toda a sua base e precisou se reformular completamente para a Copa do Mundo do ano seguinte, aqui no Brasil. Traumatizados com a situação, a Federação Italiana mandou seus atletas de navio para o torneio. A delegação demorou 2 semanas para chegar ao destino. Cansados, com o psicológico abalado e sem sua poderosa base, os italianos foram eliminados precocemente. Perderam para a Suécia de 3-2 e venceram o Paraguai por 2-0. Depois do acontecimento, o Torino entrou em decadência e demorou 17 anos para vencer novamente o campeonato italiano. Atualmente, o time disputa a 1ª divisão do italiano e está na 10ª colocação da temporada corrente. Marcelo Augusto para o Estação Esportiva. Giro esportivo.
Nesse final de semana, a cidade de Senador Canedo vai sediar a Supercopa EAGV 2018. E o torneio de vôlei estadual vai ser promovido pela entidade de administração goiana de voleibol. A competição vai ter categorias masculina e feminina. E no feminino, as equipes participantes são Seabra, Aprovec, Master, Monte Cristo, K2 Aprovec e Nikim. Já na masculina, VCA, Aliança e Neurologia Ativa da UFG, Aprovec e Nikim são as equipes que vão compor a competição, né, a Paulo? competição. E em ambas categorias, as equipes vão ser divididas em 2 grupos. Todas de cada divisão se enfrentam e as 2 primeiras avançam para o mata-mata. E todos os jogos vão ser realizados no Colégio Militar Pedro Xavier Teixeira. Falando ainda no voleibol, o Montes Claros Vôlei anunciou uma pausa nas competições da Superliga 2018 e 19. A equipe cedeu a vaga da próxima temporada para o Corinthians. O time passa por dificuldades financeiras. Em nota, o gestor da equipe afirmou que o cenário econômico do país e novos desafios pesaram na decisão. E ainda disse que o time teve que retornar às atividades na temporada 2019-2020. E o Corinthians rompeu a parceria com a Associação São Bernardo, dono do CNPJ, para se preparar para a próxima competição. E apesar de mudanças, o time ainda deve mandar os jogos ainda em Guarulhos. E a Federação Goiana de Futsal, a FGFS, vai promover um curso de formação de árbitros para a modalidade. As aulas vão ser do dia 14 até 20 de maio no Centro de Excelência do Esporte, em Goiânia. Então, para você, ouvinte, que sempre quis ser um árbitro esportivo, essa é a sua oportunidade perfeita para você apitar em jogos de futsal. Lembrando que o custo é de R$250. Isso mesmo, Paulo, e os pagamentos devem ser feitos na sede da FGFS no Ginásio Campinas. Para mais informações, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 62984115901. Repetindo, 62984115901. Pietro Fittipaldi, neto do lendário Emerson Fittipaldi, sofreu um acidente feio durante o treino classificatório do Mundial de Endurance. Segundo relatos, o piloto perdeu o controle em uma curva e logo em seguida colidiu em cheio com a barreira de pneus. Após o acidente, o piloto foi levado para o hospital e teria sofrido fraturas nas pernas. Porém, a assessoria do piloto não confirmou a informação e também não soube precisar a gravidade dos ferimentos. Para o pai de Pietro, o Gugu da Cruz, a causa do acidente foi por conta de uma pane elétrica no veículo. E ele ainda disse que a falha foi por causa de uma mudança no fluxo de combustível para deixar o carro mais rápido. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6h58. E chega ao fim o Estação Esportiva desta sexta-feira, dia 4 de maio de 2018. A apresentação foi de Daniela Versiani e Paulo Emílio. Produções e reportagens de Augusto César, Daniela Versiani, Fabrício Vera, Marcelo Augusto, Raoni Rocha e Paulo Emílio de Medeiros. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação foi do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Os trabalhos técnicos foram de Murilo Cavalcante e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Daniela. Muito boa noite para você, Paulo, e boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta na segunda-feira, às 6h30. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM.